Boa noite, bem-vindos para o nosso quinto encontro, nossa quinta formação sobre a Santa Missa, sobre a liturgia da Santa Missa, né? Então, que bom estarmos mais uma vez aqui para meditarmos nos mistérios da nossa fé, no nosso Deus tão grande que se aproxima de nós e que se entrega, que pede a nossa vida também, né? Então, a gente vai começar então já com a oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então nós chegamos na parte, né, talvez mais importante do nosso curso, né, na oração eucarística. Mas vamos então só nos lembrar um pouquinho de tudo aquilo que nós vimos até agora, fazer uma espécie de um resumo, de uma retrospectiva, né? Ou deixar o essencial aí no nosso coração, né? Então, olha, no Antigo Testamento, as pessoas prestavam culto a Deus no Templo de Jerusalém, né, oferecendo aqueles sacrifícios a cada dia, e tudo era pouco. E nunca, né, a gente poderia reparar os nossos pecados. O Templo de Jerusalém, Israel, era o grande local em que o povo do Antigo Testamento ia para oferecer sacrifícios a Deus. Além do templo, isso eu não falei, mas aproveito para completar agora. Além do templo, também havia, né, vários locais, aquilo que chamavam de sinagoga, que era um local em que o povo de Israel, na época do Senhor, e depois do exílio, ainda na época do Senhor também, se reunia para ouvir a palavra de Deus e para rezar. Então, em cada localidade tinha uma sinagoga em que as pessoas se congregavam no sábado de modo particular para rezar, para ouvir a palavra de Deus, certo? E uma vez por ano, ou num dia de festa, o povo ia para Jerusalém para oferecer o sacrifício. Então, o povo tinha o grande local de culto, que era de sacrifício, que era no Templo de Jerusalém, e depois, né, durante o ano, se reuniam na sinagoga para ouvir a palavra de Deus. Bom, o que o Senhor fez para a nossa salvação? Deus enviou o seu Filho, que assumiu a nossa humanidade, não é? Que se fez homem no seio de Maria, que foi posto numa manjedoura, que trabalhou, que pregou, que ensinou, que distribuiu a misericórdia, que anunciou o reino. E depois, no momento mais alto da sua vida, né, no grande momento, na hora, toda hora, Jesus, aliás, com frequência, Jesus fala da sua hora, minha hora não chegou, né? Agora é a hora, Pai, glorifica o seu Filho. Na grande hora, né, o Senhor que se entregou totalmente por nós, agora derrama até a última gota do seu sangue, sendo pregado na cruz e dando a sua vida para a nossa salvação, e adorando o Pai até se dar totalmente ali. O Senhor se deixa se crucificar na sua entrega de amor, né? E o Senhor tinha anunciado que quando ele fosse elevado, ele atrairia todos a ele. E ali na cruz, Jesus de braços abertos, é como se ele quisesse pegar a humanidade inteira, cada homem, todo esse universo, e devolver ao seu Pai. O homem, no pecado, fugiu de Deus e arrancou, ao invés de usar tudo para glorificar Deus, de alguma maneira, ele deixou o universo mais feio longe de Deus. Ali na cruz, Jesus abraça toda a humanidade, Jesus convida toda a humanidade, toda a criação, e Jesus, abraçando tudo, devolve ao seu Pai, né? Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ali foi o culto perfeito, né? A vítima perfeita, o cordeiro sem mancha. Nós não poderíamos, né, nos redimir, né? E Deus envia o seu Filho, que não tem pecado, e assume nossos pecados, e nessa entrega de amor nos salva, né? Certo? Na cruz, Jesus se entregou por todos nós. Agora, esse grande culto, o culto perfeito, o sacrifício perfeito,
Na véspera da sua paixão, Jesus chamando os seus apóstolos, Jesus anuncia, Jesus faz aquele seu discurso de despedida, Jesus fala as últimas palavras, Jesus faz os últimos pedidos, as últimas advertências. Chega uma altura que Jesus pega, e lava os pés dos seus discípulos. Olha, vocês falam que eu sou mestre, Senhor, e eu sou mesmo. Eu não lavei os pés de vocês, vão saber que vocês são meus se vocês lavarem os pés uns dos outros. E depois era uma ceia pascual, uma ceia em que o povo ali lembrava, fazia a memória da libertação do Egito. Bom, numa altura da ceia, Jesus pega o pão e fala: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazer isto em memória de mim, isto é meu sangue que será derramado por vós. Ele antecipou o mistério da sua cruz, ele se deu por o amor. É interessante que tem algumas comunidades primitivas que contavam assim: por que Jesus ressuscitou no terceiro dia? Ele morreu na sexta e ressuscitou no domingo, por que foi no terceiro dia? A gente conta dessa maneira: sexta-feira, um dia, mesmo que não completo, sábado, outro dia, e domingo ele ressuscita de madrugada, um terceiro dia. Mas havia algumas comunidades no início da igreja que entendiam com tanta realidade o que Jesus fez na última ceia, que foi um sacrifício, que eles contavam assim: Jesus se entregou na quinta-feira na Eucaristia, daí sexta, sábado, ressuscitou no domingo. Na véspera, ele antecipou a sua entrega e ele se deu por nós. Claro, e através desse mistério, dessa liturgia, dessa obra que ele fez em nosso favor, desse culto que ele fez a Deus, nós tomaríamos parte na sua obra também, nós nos colocaríamos aos pés da sua cruz, nós nos encontraríamos com ele ressuscitado, e nós entregaríamos juntos também dele, nós entregaríamos a nossa vida. Então a liturgia não foi inventada, o Senhor fez por nós, o Senhor se deu, a igreja recebeu. E a igreja foi repetindo os atos do Senhor, não é? Com gestos inspirados pelo Espírito Santo, gestos de amor que já ainda nos primeiros anos foram, de alguma maneira, sendo solidificados, nas primeiras décadas ali, Então, também foi se desenvolvendo ao longo dos séculos esse mistério. Faz o que Jesus fez e vai acolhendo e vai correspondendo a esse mistério com amor, com gestos. O amor cria ritos. Então, a liturgia é esses gestos de amor de Jesus e da igreja. Claro, a liturgia é a obra de Deus, é a obra de Jesus que adora o Pai. Jesus que é a cabeça da igreja, que adora o Pai. E nós, que somos o corpo de Cristo, que também nos entregamos com ele. Na cruz ele se ofereceu por nós. Na missa, nós nos oferecemos junto com Cristo ao Pai. E assim é a liturgia, é o culto do Cristo total, cabeça e membros juntos, adorando ao Pai. Jesus adora o Pai por nós, nós adoramos Jesus e por Jesus nós adoramos e nos entregamos ao Pai, no Espírito Santo. Ali, então, é o grande momento, e esse tesouro todo de amor, de delicadeza, de gestos, de rituais, a igreja foi transmitindo nesses 2000 anos, através dos seus ritos litúrgicos. A gente está no Ocidente, o rito romano, Então a gente tem essas maneiras próprias, esses gestos de carinho que foram sendo desenvolvidos e transmitidos ao longo dos séculos e do qual nós tomamos parte. Então é isso, olha, se no povo de Israel eles tinham um local, a sinagoga, para ouvir a palavra de Deus e ouviam com frequência, e tinha o templo de Jerusalém apenas para oferecer o sacrifício, na liturgia cristã a gente une as duas coisas numa mesma liturgia, o culto da sinagoga e o culto do templo. É o mesmo Senhor que vai falar conosco, e nós vimos ontem a liturgia da palavra, é o mesmo Jesus que vai nos explicando todas as escrituras, certo? Como se fazia na sinagoga. Lembra que Jesus foi na sinagoga um dia, leu o profeta Isaías e falou: hoje se cumpriu essa passagem da escritura?
pois ele continua, em cada Eucaristia nós ouvimos a sua palavra, e tudo é atual. A gente não lembra de coisas do passado, não. A gente ouve e a gente vive, tudo ali da palavra de Deus é para a nossa vida, é atual. Claro, ali Jesus continua ensinando, pregando a liturgia da palavra, e depois, se no tempo de Jerusalém se oferecia o sacrifício, a liturgia da palavra nos conduz para a liturgia eucarística, em que numa grande oração de ação de graças, Jesus vai renovar a sua entrega de amor, a sua morte e a sua ressurreição. E nós vamos tomar parte nesse mistério, nós vamos oferecer Jesus ao Pai, e nós vamos nos oferecer com o Senhor ao Pai. Claro? Então vamos lá, vamos começar nossa formação. Então agora foi mais um pouco de revisão, vamos começar agora a nossa formação de hoje. Então mais uma vez para a gente ver. Tem duas partes, é uma realidade só, mas a gente pode ver dois momentos. A liturgia da palavra e a liturgia eucarística. A liturgia da palavra é preparada pelos ritos iniciais, e a liturgia eucarística, ela se segue os ritos finais. Nós vimos ontem ali nos ritos iniciais, nós víamos, né, a procissão de entrada, o beijo no altar, o canto, o sinal da cruz, né, a saudação, o ato penitencial, né? A gente até cantou ontem, né? Aliás, hoje cedo, alguém, né, do Candário, lá quem conhece a Vilma, ele me lembrou de mais um ato penitencial que hoje já não se canta mais, mas é uma pérola também, né? Quem sabe a maioria de nós já ouviu, né? Presta atenção nessa música que talvez alguns já tenham cantado, né? Perdoe já por antecedência mais uma vez. Diz assim: Filho, porque fizeste assim conosco, por toda parte te procuramos, lá, 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 Filho, retorna para nós. E o refrão é assim: perdão, minha mãe e meu pai, eu sei que eu pequei contra vós, meus erros de amor perdoai, não quero estar longe de vós. Eu não sei quem compôs essa música, deve ter composto com muita boa intenção, mas ela é um verdadeiro absurdo. Já prestaram atenção na letra dessa música? Ela, não sei se existe outra interpretação, mas para mim é mais ou menos claro que ela faz referência àquele episódio em que Nossa Senhora, São José, né, foram com o menino Jesus com 12 anos, foram para o templo de Jerusalém, Maria e José voltaram e Jesus ficou lá no templo, né? A gente costumava falar assim, Jesus se perdeu. Não, Jesus não se perdeu, ele sabia muito bem onde ele estava. Ele estava no templo fazendo perguntas e falando com os doutores da lei, né? Maria e José perderam Jesus. Um achava que Jesus estava com o outro, né? Mas Jesus sabia onde ele estava. Bom, encontram Jesus depois de 3 dias, né? E na hora que encontram Jesus lá no templo, Maria fala para o Senhor: filho, por que você fez isso com a gente, né? Eu e o teu pai, aliás, teu pai e eu, né? A delicadeza de Maria, né? A gente está no ano de São José, teu pai, ela primeiro está pensando no esposo, olha, teu pai e eu estávamos preocupados, né? E Jesus então se volta para Maria e fala: mas vocês não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Né? E Maria conservava tudo no seu coração. Então, olha, pensa nessa música de ato penitencial. Nela, Nossa Senhora está dando uma bronca em Jesus. Filho, porque fizeste assim conosco, por toda parte te procuramos, filho, retorna para nós. Nossa Senhora está dando uma bronca em Jesus, e Jesus pede perdão para Nossa Senhora, né, e para São José, né, ou para Deus Pai, me parece que ali é para São José. Perdão, minha mãe e meu pai, eu sei que eu pequei contra vós. Então, Jesus não pode pecar, ele é Deus. Jesus fez o que ele deveria fazer, está na casa do seu pai. Mas você não sabia que eu devia estar na casa do meu pai? Né? Como que Jesus vai pedir perdão? Como Jesus vai pecar? Né? Certo? Ele é Deus, ele estava onde devia estar. E diante da resposta de Maria, né? Aliás, de Jesus, Maria e José, aliás, Maria medita tudo no seu coração. Né? Claro, então é absurdo Jesus pedindo perdão. E mais ainda, meus erros de amor perdoai. Né?
Não existe erro de amor, existe erro por não amar, né? Aliás, Santo Agostinho tem uma frase famosa, mal entendida, mas famosa, que fala assim: ama e faz o que você quiser. Então, assim, ninguém erra por amar, a gente erra, todo pecado é uma maneira de não amar. Claro, então, meus erros de amor, perdoai. Não existe erro de amor, existe erro de falta de amor. Não quero estar longe de vós. E a gente cantava, muita gente cantava na igreja: perdão, minha mãe e meu pai, né? Ou seja, eu me lembrava hoje cedo, né? Mais outra pérola aí, né? Não está pedindo perdão pelos próprios pecados, mas Jesus pedindo perdão pelos seus pecados, pelos seus erros de amor a Nossa Senhora e a São José. Bom, então é só para a gente pensar um pouquinho naquilo que a gente canta. Não basta a melodia, o principal é a palavra, né? A palavra tem que ou ser a própria palavra de Deus, ou está inspirada na palavra de Deus, nas orações da igreja. Bom, o ato penitencial é minha culpa, né? E eu preciso da misericórdia de Deus para estar ali naquele momento, né? Para estar diante dele, para estar na sua presença. Depois, o glória, nós vimos também, que faz parte da liturgia da palavra, e a oração da coleta, né? Aliás, dos ritos iniciais, desculpa, né? Então, né? Depois da liturgia da palavra, a primeira leitura, evangelho, homilia, preces, creio, se for o domingo, e assim a gente termina a liturgia da palavra. Agora a gente vai começar, então, a parte mais alta da Santa Missa. As pessoas fazem uma confusão, né? O Concílio Vaticano II, o Sacrosanto Concilium, né, valorizou a liturgia da palavra, chamou atenção para esse momento que não é qualquer coisa, não, é Jesus ali, é Deus falando com o seu povo, com a sua igreja reunida, não é? Então valorizou a liturgia da palavra, foram introduzidos rituais, foi falado de jambão, evangeliário, procissão, quase bom, valorizou, porque a gente sabe, até comentei esses dias, tinha gente mais antiga que se lembra. Os homens, eu me lembro de ouvir contar, viu? Não que eu tenha presenciado, mas tinha uma época que os homens ficavam na praça até o padre terminar a homilia, e depois que terminava, os homens entravam, as mulheres ficavam a missa inteira, né? Os homens, depois que o padre terminasse a homilia, entravam para a missa, né? Como se não tivesse importância. E não, é uma realidade só, é um corpo só. Então, o concílio valorizou a liturgia da palavra, mas não igualou, isso sim, daí é um erro grave falar isso, não igualou a liturgia da palavra à liturgia eucarística, né? Porque não é assim. Na verdade, a liturgia é um crescendo, né? A gente começa, se aproxima, canta, reza, pede perdão, ouve a palavra de Deus no Antigo Testamento, reza, canta o Salmo, ouve Jesus falar no Santo Evangelho, e daqui a pouquinho a gente começa a se preparar para o sacrifício, daqui a pouquinho a grande ação de graças, e daqui a pouquinho, né, o grande momento que o céu e a terra se encontram. Claro, o momento mais alto se dá na oração eucarística, né? Isso, se alguém tem alguma dúvida, só, né, olhar na Instrução Geral do Missal Romano, número 54. Né? Não são duas coisas na mesma altura. Né? Vai valorizar a liturgia da palavra não significa colocar no mesmo pé da liturgia eucarística. O Senhor está na palavra anunciada, o Senhor está na assembleia reunida, não é? O Senhor está no ministro que age na pessoa dele. Agora, na Eucaristia, a gente tem uma presença que difere de todas as outras, que se chama presença real de Cristo. Não é que as outras sejam de mentirinha, né? Só essa. Não, é porque essa presença é diferente. É uma presença substancial. A humanidade, do jeito que Jesus está à direita do Pai, a humanidade e a divindade fica ali naquela hóstia consagrada. Está dando para entender? Esse é tudo foi conduzindo para uma palavra anunciada. A palavra que você ouviu, né, te conduziu ao encontro com a palavra feito carne, né, que se entrega a você e que, de alguma maneira, te insere nele, né? E de alguma maneira te congrega com toda a igreja e faz ali você, agora comungando o corpo de Cristo, você se torna o corpo do Senhor, igreja do Senhor. Claro? Então,
é isso. A liturgia eucarística é o ponto mais alto, né? E dentro da liturgia eucarística, o grande momento, o momento da consagração, em que o sacrifício é renovado, a morte e a ressurreição do Senhor fica presente ali. Claro, né? Então, o grande momento é exatamente essa parte da Santa Missa que nós vamos começar a ver agora, a liturgia eucarística. A liturgia eucarística, ela começa com o ofertório. Antigamente se falava mais do ofertório, hoje as pessoas costumam falar mais de apresentação das oferendas. Do que se trata o ofertório? Nós trazemos para Deus os dons que Deus nos deu. A gente é possível, até previsto, né? A gente pode, por exemplo, levar o pão e o vinho para a missa, a gente pode, inclusive, levar em procissão, se quiser. Né? Mesmo quando não há procissão, sempre vai ter um acólito ou um ministro que vai apresentar para o sacerdote, né, o pão e o vinho, que representa aquilo que nós temos para dar a Deus. O que a gente tem para dar a Deus? O nosso alimento, o pão que a gente conseguiu com o suor do nosso rosto, mas com a graça dele, que é fruto da terra, primeiramente, e do trabalho humano. A gente pega esses dons do nosso trabalho, da natureza, e a gente traz de presente para Deus, né? O nosso sustento. A gente coloca ali sobre o altar o vinho, fruto da videira e do trabalho humano, né? Símbolo das nossas alegrias. A uva também é pisada, né? Símbolo dos nossos sofrimentos também. Então, a gente pega a nossa vida e a gente oferece para o Senhor, representado no pão e no vinho. Né? Claro, é um pequeno ofertório, ou, né, a preparação das oferendas, ou ofertório mesmo. Né? Então, né, e por que se pode fazer a procissão? Para mostrar que é isso, a igreja está trazendo para Deus aquilo que ela tem. O povo está trazendo para o Senhor a sua vida, e está entregando a sua vida ali no altar, no pão e no vinho. No início da igreja, se costumava trazer ali alimentos, doações, né? E as próprias pessoas faziam, as pessoas da comunidade preparavam o pão e o vinho que seria consagrado e entregavam então para o sacerdote. Né? Então esse ofertório, essa preparação das oferendas, ele é interesseiro. A gente traz aquilo que a gente tem e a gente entrega para o Senhor. Mas a gente entrega para o Senhor porque a gente quer que Ele devolva para nós algo muito maior. A gente vem e entrega a nossa luta, nossa vida, nosso trabalho, nossa alegria, nosso sofrimento, nosso pão e nosso vinho. É tudo tão pouquinho, mas a gente põe no altar de Deus e Deus aceita. E Deus nos devolve o corpo e o sangue do Filho dele. Olha o que acontece ali. Por isso que o nosso ofertório é interessante. A gente dá tão pouquinho, mas na expectativa de que daqui a pouquinho Ele vai pôr nas nossas mãos algo tão maior. A nossa vida junto com Jesus vai ser consagrada e daqui a pouquinho vai ficar Ele ali. Né? E daqui a pouquinho, agora que não é mais pão e vinho, é o corpo e o sangue do Senhor, a gente vai oferecer agora o grande ofertório. A gente vai oferecer Jesus ao Pai. Na cruz, Jesus se ofereceu sozinho. Na missa, Ele se oferece. Mas nós também o oferecemos. E oferecemos a nossa vida também, que foi consagrada junto dele. E a gente devolve de presente ao Pai. Sabe quando a criança pede dinheiro para o pai, né, para comprar um presente, ou para a mãe para comprar um presente para o pai e para a mãe? Aí a mãe e o pai dão o dinheiro e ainda fica contente. Né? Então é isso. A gente vai, né, e dá lá tão pouquinho o pão e o vinho, e daqui a pouquinho Jesus, Deus, o Espírito Santo nos dá Jesus sob a espécie do pão e do vinho. E agora a gente devolve Jesus ao Pai e dá de presente para Ele. Ele se oferece, nós o oferecemos e oferecemos também a nossa vida. E Deus fica encantado de ver nós nós oferecemos o Filho dele ao Pai Eterno. Então, assim começa a oração eucarística, com
o ofertório? Pode ser feito numa procissão. Hoje não é tão habitual, né, trazer dons nesse momento, né? Hoje ficou o costume, aliás, já faz muitos séculos que o costume, ao invés das pessoas darem coisas como levavam ali no início da igreja, com o passar do tempo as pessoas começaram oferecer o dinheiro ali para o cuidado da igreja, para o cuidado dos pobres. Então, nesse momento, aquela doação que nós fazemos, né, representa também um pouquinho da nossa vida que a gente quer, né, devolver ao Senhor, que a gente quer que seja consagrada também. Então hoje, na maior parte das vezes, ao invés de dar coisas, a gente oferece uma doação ali no momento da coleta mesmo, né? Não é mais, sei lá, a torta, não é, sei lá, a gente não é a galinha, não é a uva, a gente doa ali normalmente o nosso esforço representado também naquilo que a gente reservou para oferecer ao Senhor. Claro, né? Então normalmente não tem a procissão com pão e vinho só da credência até o altar, mas também pode ter. Quando se faz ofertório com outras doações além do pão e do vinho, hoje não é muito comum, antigamente era mais comum, as pessoas, numa solenidade, traziam alguma coisa diferente ali também com o pão e o vinho. Sobre o altar, a gente só coloca o pão e o vinho. Quis colocar também um cacho de uva, entregar, ótimo, mas não vai ficar sobre o altar, né? Vai ficar em outro local. Sobre o altar, a gente vai colocar só aquilo que vai ser consagrado. Só se coloca o pão e o vinho. Certo? Bom, então é preparado o ofertório, levam para o altar o cálice, o padre abre o corporal, né, recebe o pão e o vinho, né, e na hora de preparar o cálice, né, então o padre pega o pão, que significa a nossa luta, a nossa vida, o nosso trabalho, e fala: bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto do trabalho, né, fruto da terra e do trabalho humano que nós vos oferecemos, e o Senhor vai dar para nós pão da vida. E depois o padre pega o cálice e põe o vinho. E junto do vinho se coloca uma gota d'água. Por que o padre coloca aquela gota d'água no vinho? Primeiro, que já era um costume no povo de Israel antigo, né? Na última ceia também tinha, né? Se a gente pega relatos de celebrações de Eucaristia do século II, lá de São Justino, também colocava uma gota d'água. Então, sempre foi assim. Mas o que isso significa? Então, olha, o vinho precioso, a água, né, que é aquilo que é tão necessária para a nossa vida, ficam tão unidos que não dá mais para se separar depois que foi colocado a água no vinho. Representa, primeiramente, que em Jesus há duas naturezas, a divina e a humana. Ele é homem e ele é Deus. Mas, para além disso, também significa, aquela gota d'água significa a nossa luta, a nossa vida, que a gente põe dentro do cálice e que, né, o que é aquela gotinha d'água, né, ela se torna vinho também, não é? E ela vai ser consagrada também. Significa também a nossa participação naquele sacrifício. Né? Claro, então ali Jesus vai se entregar, mas você vai estar junto. Ele quer também aquilo que você trouxe, a sua gota d'água. No ofertório, a gente não entrega só a coleta ali que é recolhida na cestinha. Não é só isso. No ofertório, a gente tem que... Lógico, aquilo também é expressão do nosso sacrifício, mas a gente precisa entregar a nossa vida, a nossa família, o nosso trabalho, a nossa alegria, a nossa luta. Você vem para mim, você tem que pensar: Senhor, o que eu tenho para te oferecer hoje? O meu arrependimento. Certo? Então a nossa vida também é depositada ali. Na hora que o padre pega aquele cálice, ele está pegando a nossa luta. Né? Ele falou: Senhor, olha o que a gente tem aqui. É só isso. Né? E fala: bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, que para nós vai se tornar o vinho da salvação. Né? Bendito seja Deus para sempre. Claro, né? E depois, né, de preparar ali o pão e o vinho, o padre faz
uma reverência profunda, ele reza inclinado diante do altar, né, pedindo, né, que de ânimo contrito, de espírito humilde, né, aquela oferenda possa ser realizada e possa ser aceita por Deus Pai Todo-Poderoso. Aquilo que a gente vai realizar, agora a gente está entrando no santuário de Deus, né? E o padre entra, né, e na verdade com ele toda a igreja, ele entra se inclinando diante do Senhor e pedindo misericórdia, né, que seja de espírito contrito, com humildade, né, que ele possa nos acolher, não é? E que ele possa, aquele sacrifício possa ser agradável. Então ele inclinado ali, ele reza, né? E em seguida ele tem aquele rito em que o padre lava as mãos, que purifica as mãos. Por que aquele momento? Como eu disse, de início era comum as pessoas trazerem dons no ofertório e depois precisaria lavar a mão, era um gesto prático para poder tocar nas coisas santas. Mesmo quando as pessoas deixaram de trazer as suas oferendas como coisas, objetos, né, esse gesto ganhou um significado espiritual. Então, olha, lavai-me, Senhor, das minhas faltas e purificai-me dos meus pecados. Eu vou entrar no santuário de Deus agora, no Santo dos Santos. Senhor, misericórdia, me lava, me perdoa dos meus pecados. Quando você vai pegar uma coisa muito preciosa, você não lava as mãos? Hoje, nesses dias, a gente lava a mão nem para pegar qualquer coisa. Aliás, porque a gente pegou em qualquer coisa, a gente lava a mão, passa álcool. Mas, de qualquer modo, vamos pensar fora desse espírito que a gente está, né? Nesse tempo que a gente está. Quando a gente vai pegar uma coisa que é muito preciosa, a gente lava as mãos. Não é assim? Quando a gente vai para um encontro com alguém que é muito importante ou para uma festa muito, muito grande, a gente não só lava as mãos, mas a gente coloca a nossa melhor roupa, né? Por isso, mais uma vez, também os paramentos do sacerdote. Agora ele vai entrar no santuário, né? Ele está revestido de Cristo, ele está, né, mostrando a grandiosidade do que vai acontecer. Ele lava as mãos para pegar na coisa mais preciosa, né? E ele está todo revestido para esse grande momento. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, já que eu falei que quando a gente vai em algo muito grande, a gente, né, se prepara, a gente se arruma, né? Uma coisa aqui, né? Não é só o padre que deve se preparar para a missa com a roupa da missa. Naquela época que as pessoas tinham mais fé, as pessoas falavam da roupa da missa. Alguns aqui se lembram. Mas sabe por que hoje não fala mais? Porque a fé diminuiu. Porque a missa virou um encontrinho que a gente vai lá e, né, legal com os nossos irmãos. Porque a gente acabou tirando Deus até da missa. A gente vai lá para a gente se reunir com os nossos irmãos. Não, eu vou lá para me encontrar com Cristo. E olhando para Jesus, depois eu vou olhar para os meus irmãos e vou olhar diferente para os meus irmãos. É com Ele que eu vou me encontrar. Ah, mas Deus não olha para a veste de ninguém. Deus não precisa de nada. Agora quando a gente entende o que está acontecendo, eu preciso expressar. Eu preciso expressar a minha consciência diante de quem eu vou estar. Não é que tem que ser com roupa cara, nada. Não, mas assim, o que eu tenho de melhor, eu vou usar para esse encontro com o Senhor, né? Ah, eu vou ter um encontro, vou ter uma audiência com o Papa. Ah, imagina como que você não ia, sei lá, ou sei lá, com alguém especial. Uma época, sei lá, alguém que é muito importante. Imagina, você não vai. Por quê? Porque você precisa comunicar que você valoriza aquela pessoa, que você precisa expressar no seu gesto, na sua vestimenta, que é grande, que você venera, que você distingue aquela pessoa. Não é assim? Né? Então, pessoal, vamos lá, né? Que a gente também, né, possa expressar nossa fé, nosso amor, a nossa consciência de como é grande estar diante do Senhor, inclusive com as nossas roupas, né? Então, né, é questão de modéstia, né? Então, né,
E não é só mulher, né? O homem também precisa, né? Que a mulher vai com roupa decotada na igreja, vai com saia curta. Não, puxa, não tem cabimento, não tem lógica, não é para ir, né? Mas também, você entrar na igreja de bermuda, de camisa regata, né? Puxa vida. Ah, mas meu amigão, né? Ele é seu Deus, né? Ele é o seu Senhor, é o seu amigo, né? Então, é claro que a gente não vai percebendo as coisas, a gente vai perdendo a consciência daquilo que é sagrado e nem percebe, porque todo mundo vai fazendo e vai baixando cada vez mais a guarda. Mas não, você vai para o encontro com o Senhor, puxa vida, né? Você tem que mostrar, né? Você tem que mostrar no seu gesto, nós vimos a importância do gesto, na sua postura, na sua vestimenta também, né? Mas não tenho roupa, então eu não vou mais para a igreja que eu não tenho roupa chique. Não, não é isso, né? Então você é templo do Espírito Santo, vá com aquilo que você tem de mais digno, né? Vá pelo menos de calça ou de saia, né? Ou não vai decotada, né? Não vai de camisa regata, né? Claro, né? É coisa que a gente vai perdendo a consciência daquilo que é sagrado, né? Então, eu me comunico também com a maneira de eu me vestir, né? Então, eu vou para isso é questão de inteligência também, né? Tá bom, eu tô de férias, estou num passeio, eu estou na praia, né? Eu estou no trabalho, eu estou em casa, né? Agora eu estou num encontro com alguém muito querido, muito importante. Eu estou numa grande festa, numa grande celebração, né? Então, tudo isso, na verdade, assim, o que está no nosso coração, a gente tem que expressar também em todo o nosso ser. Nós não somos anjos. Deus nos fez de alma e corpo. Então, também com os elementos materiais, também a gente expressa a nossa fé. Deus não precisa, né, da sua roupa bonita, né, ou a sua roupa digna, mas você precisa. Você tomar consciência que não é qualquer coisa, que é muito grande. Claro? Bom, mas voltemos para onde nós estávamos, né? Então, olha, no momento que o padre vai entrar no santo, né? No santo dos santos. Então, mais uma vez, ele lava as mãos, né? Senhor, né? Vestido com os paramentos, ele lava, Senhor, lavar-me das minhas faltas, perdoar-me dos meus pecados, né? E agora ele se dirige para o altar, para o grande, ele já estava no altar preparando as oferendas. A liturgia da palavra não acontece próximo ao altar. A liturgia da palavra acontece no ambão, na cadeira do padre, às vezes na frente do altar, né? O padre faz a homilia. Agora ele vai se dirigir para o altar, né? No momento do sacrifício. Agora ele vai preparar as oferendas. Ele vai lavar suas mãos para tocar no maior tesouro da igreja. Como diz o Padre Pio, a igreja, aliás, o mundo pode viver sem sol, mas não pode viver sem Eucaristia. Então, ele vai e ele lava, né? É grande, ele pede perdão. Quantas vezes a gente pede perdão na missa? Ato penitencial, a gente pede perdão. Na hora que o padre vai se preparar, vai se aproximar do altar, ele lava as mãos, né? Daqui a pouquinho, né, no Cordeiro, tem piedade de nós, tem piedade de nós. No Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, né? Senhor, eu não sou digno. Naquele momento que o padre está antes de comungar, rezando em silêncio, ele também, mais uma vez, está pedindo a misericórdia de Deus. Tudo isso para a gente ver como é grande aquilo ali que está acontecendo. Claro? É isso. Bom, o padre lava as mãos. Antes de lavar a mão, se tiver incensação, o padre vai incensar também as oferendas. A gente já viu, né, esse símbolo que Deus vai mandar fogo do céu. Vai mandar fogo para purificar aquelas oferendas que vão se tornar o corpo e o sangue do Senhor. Manda fogo para purificar o nosso coração para o encontro com Ele, porque também a Assembleia e o sacerdote também é incensado. Aquele altar, tudo aquele espaço tem que ser santificado para acolher o santo. Mas, ao mesmo tempo, aquele incenso significa que todo o nosso sacrifício, toda a nossa oração, como a fumaça, vai subir e vai chegar a Deus, porque o nosso coração está em brasa, né? Aquela incensação também significa honra
aquela realidade tão simples do pão e do vinho, que daqui a pouquinho vai se tornar o corpo e o sangue de Deus. Então, quando numa missa solene tem a incensação das oferendas, do altar, do sacerdote e da assembleia nesse momento. Daí sim o padre lava a mão e daí o padre convida as pessoas para a oração. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. É meu, porque eu sou sacerdote. Eu em Cristo, e só o sacerdote ministerial, vai consagrar a Eucaristia. E é nosso, porque só o Padre consagra. Mas quem oferece Jesus ao Pai é o sacerdote e é cada um de nós. Só o Padre consagra, mas a oblação, todos os batizados fazem parte. Todos nós oferecemos Jesus ao Pai. É meu e vosso, o sacerdócio ministerial e o sacerdócio comum dos fiéis, a igreja toda, Cristo cabeça e o corpo do Senhor, juntos ali para o grande ato litúrgico, para o grande momento, para o grande sacrifício. Orar, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. E a gente dá a resposta, às vezes a gente fala e às vezes nem percebe o que a gente está falando, Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Então, o que a gente está falando nesse momento? Está falando para o Padre. Receba o Senhor, Deus receba pelas tuas mãos, Padre, este sacrifício para o nosso bem, para a glória do seu nome, para o nosso bem e pelo bem de toda a Santa Igreja. Orai, irmãos, porque o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, o Senhor receba, por tuas mãos, Padre, esse sacrifício, para a glória do seu nome, para a glória do nome de Deus, para o nosso bem que estamos nessa igreja, nós que estamos aqui diante do altar e pelo bem de toda a Santa Igreja. Na verdade, é mais ou menos aquilo que é a finalidade da Santa Missa. Senhor, que tudo isso seja para a tua glória, para a tua adoração, que tudo isso sirva para o nosso bem, para a nossa santificação e sirva para a igreja toda. Claro? E daí o padre vai fazer a oração que chama a oração do ofertório, ou desse momento, da preparação das oferendas. Esse momento de oração, então vai pedindo que o Senhor, vai fazendo referência ao sacrifício ali da missa que vai acontecer, que o Senhor receba, que aqueles dons sejam acolhidos, E, bom, depois que o padre fez essa oração, então, olha, desde o ofertório estamos na liturgia eucarística. Agora a gente vai entrar na oração eucarística. Então, a missa tem duas partes, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Claro, a liturgia eucarística começa com o ofertório. Depois do ofertório, daí começa a oração eucarística. E a oração eucarística é o ponto mais alto de toda a missa e, naturalmente, o centro da liturgia eucarística também. E como que começa? O Senhor esteja convosco. Na verdade, a resposta original é e com teu espírito, Ou seja, o padre fala que Deus esteja com vocês para esse momento, e as pessoas falam com o padre e com o Senhor também. No Brasil, foi traduzido o Senhor esteja convosco como uma aclamação, Ele está no meio de nós. Daí o sacerdote fala, corações ao alto. Chegou o momento, corações ao alto. Quem fez o curso do Apocalipse vai se lembrar. Depois daquelas 7 cartas enviadas às igrejas, São João recebe um convite. Deus fala para ele assim, vem aqui para cima, sobe aqui. E ele é arrebatado ao céu. Deus, a primeira palavra, 7 cartas, Jesus manda ele escrever para a igreja. Depois Jesus faz um convite para ele. Vem aqui para cima. E ele é levado ao céu. Veja a relação entre o Apocalipse e a missa. A gente ouviu a carta do Senhor, a palavra de Deus. Agora a gente recebe um convite. Vem aqui para cima. Corações ao alto. Sobe. Agora vai ser o encontro. E a gente fala, o nosso coração está em Deus. E o padre fala, demos graças ao Senhor nosso Deus. E a gente responde,
é o nosso dever e a nossa salvação, né? É isso, salvação é dar graças a Deus. Não tem o que fazer senão agradecer ao Senhor. Tem um texto muito bonito de São Cirilo de Alexandria sobre esse momento do início da oração eucarística, que o padre fala corações ao alto, né? Olha como isso é antigo, né? Está no São Cirilo, se eu não me engano, é século IV ou V, né? Olha o que ele fala. Em seguida, exclama o sacerdote, coração ao alto, verdadeiramente naquela hora, a mais tremenda de todas, é preciso ter o coração voltado para cima, para Deus, e não para baixo, para a terra, para as coisas deste mundo. Equivale isso a ordenar a todos que, nesse instante, larguem as preocupações da vida, os cuidados domésticos, e tenham o coração no céu, junto do Deus misericordioso. Respondeis então, nosso coração está em Deus. Dando nesta confissão vosso assentimento, o convite, corações ao alto, ele está, eu quero, né? Respondeis, ninguém, portanto, esteja lá, que depois de ter pronunciado nosso coração está em Deus, ainda continue com o espírito preso às solicitudes da vida, porque devemos ter sempre a lembrança de Deus. Se isso é impossível à nossa fraqueza, precisamos desejá-lo, sobretudo nessa hora, né? Nosso coração tem que estar sempre em Deus, mas naquele momento, corações ao alto, nosso coração está em Deus. Agora, né, vamos para o alto, certo? Tem gente que acha que precisa, né, morrer para ir para o céu. Não, você pode dar um pulinho lá de vez em quando, aí você precisa, cada vez, né, o Scott Hahn gosta de falar isso, cada vez que você for à missa, você corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Agora é você e Deus, né? Essa primeira parte da oração eucarística se chama prefácio. E naquele momento, o sacerdote vai fazendo memória da obra de Deus por nós, né? Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, Senhor nosso Deus, em todo tempo e lugar, mas sobretudo hoje, que nós celebramos, né, a encarnação do vosso Filho, o Natal do vosso Filho, mas sobretudo hoje, que nós celebramos, né, a Imaculada Conceição, a maternidade divina, a maternidade de Maria, né? E a gente vai falando as obras de Deus. Cada celebração litúrgica, a gente dá graças pela obra do Senhor que está sendo atualizada ali, né? Pela vossa transfiguração, né? E vai falando os motivos que a gente tem para dar graças a Deus pela obra que Deus fez em nosso favor, em nosso favor em Jesus Cristo. E o coração vai subindo. E daqui a pouquinho toda a igreja está clamando junto com os anjos, junto com todos os santos do céu. A gente vai entrar no santuário de Deus agora e está toda a igreja clamando: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclama a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Então a gente está entrando no santuário de Deus, né? A gente está entrando no céu, né? E a gente começa a clamar o nosso Deus 3 vezes santos. Essas palavras, elas são tiradas da primeira parte dessa oração. Na verdade, de início eram 2 orações. Era Santo, 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 e a segunda oração era Bendito que vem em nome do Senhor. Eram 2 orações que depois foram unidas numa só, né? Então, a primeira parte dessa oração do santo é tirado do profeta Isaías, capítulo 63. Ele fala: Santo, 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 Senhor Deus onipotente, a terra está cheia da sua glória. A gente fala: o céu e a terra proclamam a vossa glória, né? Hosana nas alturas, né? O profeta Isaías, e a gente usando as palavras dele para entrar no santuário de Deus. A segunda parte: bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. A gente está tirando do Evangelho de São Mateus, capítulo 21, versículo 9, quando Jesus vai chegar em Jerusalém para se entregar por nós, para nos amar até o final, para se dar na Eucaristia, para dar sua vida na cruz, para vencer a morte e ressuscitar. Quando ele está chegando em cima de um burrinho, as pessoas se reúnem para acolhê-lo, dizendo: bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas, ele é o nosso rei.
E nesse momento que a gente está para se encontrar com o mesmo Jesus, a gente então aclama santo, 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 bendito esse que vem. A gente está na sua expectativa, né? Hosana nas alturas. E depois, então, dessa aclamação, desse louvor, a gente pode agora entrar, né, no santuário de Deus, agora no ponto mais alto, para a grande epifania, para a grande manifestação de Deus entre nós. Eu já vou voltar a falar da epifania, mas só um parênteses. O hino, né, a oração do santo, ela é grandiosa. É profeta Isaías com alguns outros textos bíblicos, Mateus, com algumas outras repercussões também de Salmo 117, Ezequiel, né? Então, assim, nos prepara para nos colocar agora diante do Senhor, né? E essas palavras, elas podem, é bom que sejam cantadas, mas elas não podem ser alteradas à letra. É uma parte fixa da missa. Como glória é uma parte fixa da missa, ainda mais aqui. É uma parte que a gente não pode cantar outra coisa senão a palavra de Deus nesse momento. Esse momento é muito grande para a gente cantar qualquer coisa. Ali a gente vai cantar a palavra de Deus, a oração da igreja, não é? E às vezes a gente ouvia, hoje acho que quase não se ouve mais, mas a gente ouvia assim: o Senhor é santo, Ele está aqui. O Senhor é santo, eu posso sentir. Nas aves do céu vi que o Senhor é santo. No irmão a sorrir vi que o Senhor é santo. No peixe do mar vi que o Senhor... O que tem a ver isso com o profeta Isaías, o céu e a terra está cheia da vossa glória, bendito que vem em nome do Senhor. A gente não está cantando a obra da criação agora, é ótimo, é lindo mesmo, mas naquele momento a gente está usando a palavra de Deus, porque a gente vai se encontrar com Deus, santo, 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 Senhor Deus do universo, céu e a terra proclamam a vossa glória, bendito que vem em nome do Senhor. Tá dando para às vezes a pessoa pergunta assim: padre, pode fazer isso na liturgia? Pode fazer aquilo? Não, a questão não é pode ou não pode. Você entendeu o que é? Se você entendeu o que é a missa, você fala: puxa, combina ou não combina? Deu para entender? Então, com essas palavras de Isaías, de Mateus, daquele povo que aclamava Jesus, que chegava para salvá-los, para salvar-nos, a gente se prepara para a grande epifania do Senhor. Esses dias nós celebramos a festa da Epifania, que as pessoas costumam chamar de Dia de Reis, que a Epifania significa manifestação, que é aquele dia que Deus se manifestou aos reis magos, né? E aqueles magos do Oriente foram e acolheram a manifestação de Deus, o próprio Deus ali, feito homem em Jesus. A Epifania é manifestação. Nós nos lembramos das teofanias no Antigo Testamento. Teofania é manifestação de Deus. Lembra quando Deus ia falar com Moisés e trovões e não sei o quê? Bom, agora vai ser a grande epifania. O mesmo Deus que falou com Moisés, agora ele vai estar encarnado diante de nós. Santo, santo, bendito que vem em nome do Senhor. A gente se prepara para a grande manifestação do nosso Deus. Eu estarei para sempre convosco. E agora o céu e a terra unidos, para a gente acolhê-lo mais uma vez entre nós e acolher o seu sacrifício e o seu amor até o fim, né? E o padre, então, chega o momento que o padre fala: derramai, pois, o vosso espírito sobre estas oferendas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. O sacerdote invoca que o Espírito Santo venha sobre a igreja, sobre aquele pão e o vinho, aquele pouquinho que a gente tem para dar. E aquelas oferendas sejam santificadas e se tornem o corpo e o sangue de Jesus. Não foi assim um dia? O grande dia não foi assim? O Espírito Santo veio sobre Maria, né? E pelo poder do Espírito Santo, Maria concebeu Jesus. O Espírito Santo vem sobre a igreja, né? E pelo poder do Espírito Santo, o pão e o vinho vão se tornar o corpo e o sangue de Jesus, né? E agora, então, o sacerdote pega o pão,
e pronuncia as palavras, né? Jesus tomou o pão, olhou para o alto, deu graças, partiu o pão e deu a seus discípulos dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. O padre fala isso, né, com uma reverência, ele fala essas palavras meio inclinado, né? Quem é ele para falar essas palavras? Quem é ele para entrar no santuário de Deus? Ele está ali: tomai todos, fazei isto em memória de mim. Jesus, na última ceia, pensava no nosso encontro com ele também. E a gente está ali ultrapassando o tempo e o espaço. A gente está diante do Senhor, da sua entrega, da sua cruz. Tomai todos, isto é o meu corpo que será entregue. É por você que eu me entrego. E o sacerdote levanta e a gente adora. Adora em silêncio. Não tem música, não tem refrão, não tem canto, não tem fundo musical. É o grande mistério, é só silêncio. A gente adora. O padre põe sobre o altar e genuflete e adora em silêncio. Depois toma o cálice com vinho, dá graças, deu a seus discípulos dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós, por você aqui, tá vendo? Por você, essa igreja aqui, por vós e por muitos. Fazer isto em memória de mim, né? E eleva, o cálice para ser adorado e genuflete. Esse é o momento, esse é o sacrifício. O milagre aconteceu. Nesse momento, o passado se torna presente, o futuro, está tudo unido em Jesus. Está tudo sobre o altar. O presente, o passado, o futuro, está tudo sobre o altar. Jesus está no nosso meio. Está no nosso meio renovando o seu sacrifício, tudo o que aconteceu no passado, que nos prepara o futuro, e ele está se entregando, né? E tudo está ali, o céu está tudo ali presente naquele momento. Deus unido ao homem, o céu unido à terra, a morte unida à vida, o sofrimento unido à glória, todos ali em Cristo, Deus e homem verdadeiro, o céu e a terra, toda a criação, todo o universo está ali, né? Ele que morreu e foi glorificado, ele que assumiu os nossos sofrimentos, ele vem como veio antes, ele vem para que a nossa oferta seja pura, santa, ele vem, né, para o grande momento. Ali é o memorial, uma palavra que é muito falada sobre liturgia, é memorial. Memorial não é lembrar do que aconteceu, não é isso. É dizer que aquilo que aconteceu se tornou contemporâneo. No Catecismo diz o seguinte: tudo o que Cristo fez e sofreu por todos os homens participa da eternidade divina e assim transcende todos os tempos e a todos se torna presente. Todo gesto de Cristo, tudo que o Senhor fez, participa da eternidade de Deus, transcende o tempo e por isso pode ficar presente, né, em cada espaço, em cada momento, e por isso pode ficar ali presente entre nós. A gente se coloca, o mistério fica atual. Claro, né? Ali a gente está, tudo, céu, terra, tá tudo ali diante do altar. Aconteceu o grande milagre, né? O Paulo VI diz que não existe nenhum que seja superior da transubstanciação. Eu acho que nós temos ideia do que isso significa, mas eu peguei de um livrinho de catequese sobre a Eucaristia infantil com imagens, para a gente ver coisas tão simples, mas quem sabe, né, dá para a gente uma ideia. Né? Catecismo é o pequeno catecismo eucarístico. Né? Então, naquele momento, a gente vê o pão, mas ali é Jesus. Houve uma mudança substancial. Né? Aconteceu a transubstanciação. O que é a substância? É aquilo que a coisa é em si mesma. Né? Então, aqui tem uma bola. Né? A bola, ela pode ser branca. Se alguém pintou a bola,
a gente não está vendo mais a cor branca, mas é uma bola pintada. Se ela for verde, amarela, pode ser uma bola pequena, uma bola grande. Ela continua mesmo pintada, sendo bola. Muda de cor, mas não mudou o que ela é. Mudou a aparência, mas ela continuou sendo a mesma. A cor, o tamanho, são acidentes, aquilo que os nossos sentidos captam. Agora, a bola não é a cor, não é o tamanho, não é o plástico, é outra coisa, está dando para entender? Então, existem substâncias e acidentes. O nosso sentido chega aos acidentes e a nossa inteligência capta o que a coisa é, capta a substância. Se eu pinto a bola, ela continua sendo bola, mudou um acidente. A cor, claro. Agora, o que acontece é o seguinte na Eucaristia. Antes da consagração, tinha todos os acidentes do pão. Tinha a cor do pão, a textura de pão, o sabor de pão. Tudo que o meu sentido captava era pão. E o que era antes da consagração? O que era a substância? Era pão. Claro. E o padre falou as palavras da consagração. Os nossos sentidos continuaram vendo as mesmas coisas, continuam vendo a cor, o tamanho, o peso, a gente pode chegar, mas não tem mais pão. O que tem ali é Jesus. Deu para entender? Os acidentes, o que o meu sentido alcança, continuam, mas ali não tem mais pão e vinho, ali tem Jesus. Houve uma transubstanciação, não foi um acidente que mudou, o acidente continuou. O que mudou foi a coisa, agora é outra coisa. Aliás, agora não é mais uma coisa, agora é alguém. E na hora que eu parto a hóstia consagrada, Jesus ali está vivo e ressuscitado. Eu não parto Jesus. Deu para entender? Se eu parto a hóstia consagrada, Jesus fica inteiro. Numa parte e na outra parte. Ele está inteiro, vivo e ressuscitado com seu corpo, com a sua alma, com a sua humanidade e com a sua divindade. Esse é o grande mistério. Eu estarei convosco. E ele está ali para sempre no meio de nós. Isso é transubstanciação. Claro? Então, olha, Lutero falava da consubstanciação, falava, não é Jesus, mas ele fica ali naquela hora. Depois da missa ele não fica mais. Tem alguns teólogos modernistas, modernos, que falam, não, continua sendo pão, é a mesma coisa, só mudou o significado. Agora significa outra coisa, é transsignificação. Tem até um teólogo chamado Leonardo Boff, que foi chamado para comparecer, para esclarecer algumas coisas sobre a fé que ele ensinava, que não estava de acordo com a fé da igreja. Bom, ele comparava a Eucaristia ao toco de cigarro do pai dele. Tem um livro dele que chama, acho que Os Sacramentos da Vida, a Vida dos Sacramentos. Ele fala, meu pai morreu, daí tem um toco de cigarro. Para qualquer pessoa é um pedaço de cigarro. Agora, para mim, é muito mais, é outra coisa. Não é nada disso. A Eucaristia não lembra Jesus, não significa, é o Senhor. E tem outros mais modernistas ainda, que falam modernista no sentido humano, não é que é coisa moderna, boa, não é isso, é coisa que se conformou ao pensamento desse mundo, que não é o pensamento revelado por Jesus. Transfinalização. Isso daqui é a mesma coisa, mas representa que a gente tem que lutar, o pão não vai ser partilhado, representa que tem que lutar para todo mundo ter pão. É isso daí, interessa o fim. O fim agora é o encontro com Deus e que vai dar força para a gente levar pão para todo mundo. Não, claro, a gente tem que amar mesmo, e tem que cuidar desse mundo, e tem que colocar a palavra de Deus em prática, tem que viver a doutrina social da igreja, mas não mudou a finalidade do pão apenas. O que mudou é que não existe mais pão, só existe Jesus. Mais nada. Só existe ali Jesus. É a transubstanciação. Certo? A Eucaristia, olha, Santo Inácio diz isso no ano 107. A Eucaristia é a carne de nosso Senhor Jesus Cristo, que padeceu pelos nossos pecados e que o Pai, por sua bondade, ressuscitou. Ano 107. Certo? E daí a gente se agita tanto e é tanta coisa, às vezes, que a gente
vê na liturgia, a gente cria tanto, esquece de ver o que Deus está fazendo ali, né? Como eu citei, acho que no primeiro dia, a Adélia Prado, aquela poetisa brasileira, é tanta coisa, é tanto enfeite, é tanta coisinha, é tanta, né? Ela falou, olha, e ninguém vê o cordeiro degolado na mesa, o sangue sobre as toalhas, seu lancinante grito. Ninguém, nem o frei diácono. Às vezes, se o padre descuida, deixa eu tirar isso daqui. Se o padre descuida, às vezes nem o padre ali vê se corações ao alto, vamos lá, se coloca diante de Deus. E agora não tem mais nada a não ser Jesus. Só Ele tem ali. Santa Teresinha tem um texto que ela fala numa missa que ela participou. E ela fala o seguinte, deixa eu ver aqui para onde eu anotei, para eu falar com as palavras exatas dela, que são tão bonitas. Deixa eu só ver se eu encontro aqui. É no momento da preparação do cálice. Ela, numa missa que ela participou, e depois, na missa que ela estava, depois ela pensou e ela escreveu. Falou, olha, hoje, no momento que o padre colocou aquela gotinha d'água no cálice, ela falou assim, hoje, Teresa desapareceu como a gota d'água no vinho. Só ficou Jesus. No momento da comunhão, é isso que é para acontecer. Hoje, aquele homem velho está sumindo, só tem que ficar Jesus. Certo? Bom, e agora, com o Senhor entre nós, começam as intercessões. Agora Jesus sacerdote, Jesus presente realmente no altar, e Jesus, em quem o Padre está agindo, ele começa a interceder pela igreja, pelo mundo, pelos pastores, pelos fiéis, pelas necessidades, ele intercede e invoca os santos também que estão ali juntos, como modelos e nossos ajudantes, intercessores diante de Deus. Então, esses momentos, lembrai-vos, ó Pai, aquelas intercessões, lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos, lembrai-vos, ó Pai, né? Então, a gente vai agora diante do Senhor intercedendo, é grande intercessão, né? Claro, e depois a oração eucarística se conclui com a doxologia, significa louvor, o grande louvor. Então, o sacerdote, o diácono ajuda o sacerdote, pega Jesus nas mãos, corpo e o sangue, e diz então grande louvor. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Agora está tudo sendo recapitulado em Jesus, todo esse universo que com o pecado se afastou de Deus, foi machucado, cada pessoa, todo o universo agora em Jesus, nós estamos oferecendo na nossa vida, tudo nós estamos oferecendo para a glória de Deus, tudo está voltando para Deus ali. A gente está oferecendo o Filho dele por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra, toda a glória, agora e para sempre. Amém. Esse amém tem que sair do fundo do nosso coração. A gente está no Santo dos Santos agora. E aqui começa... Então, a oração eucarística tem a preparação das oferendas, a liturgia eucarística e agora o rito de comunhão. Agora a gente vai se preparar para se alimentar da entrega do Senhor. Então, o sacrifício pascal do Antigo Testamento era um sacrifício de comunhão. Era sacrificada a vítima, mas depois também ela serviria de alimento para aquela família. Claro, assim também, Jesus se entrega totalmente a Deus por nós e agora é um sacrifício de comunhão, porque ele vai ser, da sua oferta, agora vai alimentar a nossa família. A gente vai se preparar agora para o momento da comunhão. E a gente começa a preparação rezando a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus,
desde o início. Deus é Pai. Deus criou o homem para ser feliz perto dele, e o homem fugiu de Deus lá em Adão e Eva, querendo ser, estragou tudo. Agora, com Jesus ali diante, agora Deus é meu Pai, eu entendo. Né? O Filho dele crucificado e ressuscitado por mim. Pai nosso, Deus é meu Pai, eu confio. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, perdoai os nossos pecados, como nós perdoamos. Não nos deixeis, não me deixa, Senhor, nunca me afastar de Ti, não me deixa cair em tentação. Eu sou Teu, não deixa eu pegar a minha vida de volta. Me livra do mal, nos livra do mal. E o Padre continua pedindo essa continuação do Pai Nosso, chama-se embolismo. O Padre continua pedindo que o Senhor nos livre de todos os males, dai-nos a vossa paz, e continua então mais um trecho da oração. Por que a gente não fala amém no Pai Nosso na missa? Porque o Padre pega a última petição, mas livrai-nos do mal, e ele continua rezando, livrai-nos, Senhor, de todos os males, né? Certo? E a oração continua, e a gente vai falar o amém mais para frente. Normalmente a gente fala o amém nas orações ao final da oração. E ali o Pai Nosso vai ter uma continuação, vai ter um embolismo. Significa exatamente isso, um acréscimo. Né? O Padre vai continuar enfatizando, livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Bom, e continua a oração. Claro? Terminando o embolismo, daí o Padre então vai fazer a oração da paz. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Né? Ele falou isso, né? Olha, não como o mundo a dá, não essa paz descomprometida do mundo, que não quer assumir, que quer tranquilidade, não é essa paz. Eu trago a paz que é do amor até o fim, que é da vida, que é fruto da ressurreição. Né? Jesus ressuscitado, ele chega e fala, a paz esteja convosco, a paz é fruto do amor que não teve medo nem da morte. Tem gente que quer ter paz e por isso ele não quer nenhum compromisso. Ele não vai ter paz. A paz é fruto da doação e do amor. Né? Certo? Ele acha que paz nesse mundo é não ter problema. Nunca vai ter paz se ele esperar isso. Né? Claro. Né? A paz é se encontrar com aquele que venceu a morte, saber que a última batalha já foi ganha, que a gente pode até perder alguma batalha no meio, mas afinal já está ganha. É só a gente ficar perto dele. É saber que ele está com a gente, está vivo e ressuscitado, e que a gente vai se encontrar com ele. Essa é a paz. Ele venceu a morte, ele entra com as portas fechadas, a paz esteja convosco. Né? Então, do altar vem a paz. Né? E a gente responde, o amor de Cristo nos reuniu. É Jesus que nos une, é Jesus que faz a igreja, é Ele. Né? Lembra com a morte dele, cada um tinha ido para um lado, cada apóstolo tinha se dispersado, ele ressuscita, ele começa a reunir, avisa as mulheres, começa a reunir um apóstolo e outro, e ele vai congregando a sua igreja, e vai caminhando com a sua igreja, e envia a sua igreja, né, e manda o Espírito Santo para que ela continue, e ele continua nela, né? Ele está no meio dela, paz. Né? Você perdeu tanta paz essa semana, né? Olha, eu estava com você, a paz esteja convosco. O amor de Cristo nos uniu. A gente recebe a paz. E para mostrar que a gente não vai ficar com ela para nós, que a gente vai levar ao Senhor, que a gente vai levar essa paz, a gente, quando tem a saudação da paz, a gente cumprimenta quem está do nosso lado. Mas aquela pessoa que a gente cumprimentou significa cada pessoa que Deus colocar na nossa vida. Mais uma vez, nós já falamos isso. Não é, tudo bom, joia, fulano, tudo bem, não sei o quê, né? Tinha época que o pessoal até corria da frente, às vezes até pode ser até do altar, né? O que as normas litúrgicas proíbem, tudo, porque não é isso, não é nosso encontrinho, não é isso agora, é o Senhor que está ali, e dele veio a paz, e eu vou levar essa paz. Aonde eu for, eu vou levar a paz, não do mundo, mas a paz que vem não a paz da mentira, da comodidade, não, a paz de Cristo, eu vou levar. Né? Claro, eu não posso me dispersar do grande momento, eu estou no Santo dos Santos agora, eu não posso perder o foco. Né? E daí, né, a gente recebendo a paz, a gente comunica a paz, e daí o padre pega a hóstia consagrada e o sacerdote parte a hóstia consagrada. Né? Ele parte e ele pega um pedacinho da hóstia e põe no
cálice. Por que o sacerdote parte naquele momento a hóstia? O Senhor não está sofrendo naquele momento porque ele está ali ressuscitado. Mas ele partir a hóstia significa que aquele com quem nós vamos nos entregar é aquele que se partiu por nós. Aquele que se entregou. Simboliza, significa a paixão do Senhor. Ele se partiu. Ele se deu. Claro, o primeiro nome da missa foi fração dos pães, ou partir o pão, né? Fração do pão. Jesus se entrega, ele está ali, ele se doa, é o sacrifício e a morte do Senhor, certo? E depois um pedacinho da hóstia consagrada o padre coloca no cálice. Então, olha, primeiro está separado o pão e o vinho. Corpo e sangue separado significa morte. Daí um pedacinho do pão consagrado se coloca dentro do cálice. Corpo e sangue juntos significa ressurreição. Com isso, né, está expressando que aquele com quem nós vamos encontrar é aquele que está dando a vida por nós, né? É o cordeiro que foi imolado, mas está em pé. Está ressuscitado sobre o altar. Ele dá a vida e ele está ressuscitado. Deu para compreender? Né? Por que eu parti o pão e por que colocar... Aquele rito de colocar um pedacinho do pão consagrado no cálice se chama fermentum. Então, vamos lá, mais um segundinho. Né? Então, de onde que surgiu esse rito? Então, esse rito surgiu em Roma. Era uma prática por volta do século IV, ou até ali mais ou menos, o Papa pegar um pedacinho da hóstia, da missa que ele celebrou, e ele enviar para cada sacerdote que celebraria em outras igrejas a Santa Missa junto com o povo. Deu para entender? Então, um pedacinho da hóstia consagrada pelo Papa era levada para os presbíteros de Roma, ou do subúrbio de Roma, né? E, na hora da consagração, o padre pegava aquele pedacinho de hóstia do Papa e colocava dentro do cálice, para significar que ele estava em unidade com o Papa, que era a mesma igreja, o mesmo Jesus. Né? A igreja estava unida ali, um pedacinho da hóstia do Papa era colocado no cálice para significar a unidade da igreja, é o corpo de Cristo. Deu para entender? Em cada lugar a igreja se faz presente. Depois que parou de estar esse rito, o Papa mandava um pedacinho para aqueles padres de Roma, né? Daí conservou só o costume do próprio padre cortar um pedacinho da hóstia e colocar no cálice. Então significa a ressurreição de Jesus, mas significa também que ele está unido ao bispo. Que naquela missa ali, a igreja toda está presente, que não é só nossa, que não é só dele. Deu para entender que toda a igreja está reunida ali. A Eucaristia faz a unidade da igreja. A gente vai receber o corpo de Cristo e a gente vai se tornar um só corpo. O pão se parte e todos nós comungamos e nós nos tornamos um único pão de Deus, o corpo de Cristo. Certo? Bom, então esse rito se chama de fermento. Então, só uma correção, esse rito ele foi praticado em Roma até o século IX. Né? E depois, então, mudou de ficar só um pedacinho ali da hóstia do próprio, consagrada pelo próprio padre. Certo? Bom, e agora o padre reza, antes da comunhão, ele vai rezar e vai se preparar para a sua comunhão. Ele reza em silêncio, porque a liturgia é o encontro da igreja com Deus, mas também é o encontro de cada um de nós com Deus. O sacerdote também precisa se preparar para esse momento. Então ele reza em voz baixa, dizendo assim: Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, que por vontade do Pai, com o poder do Espírito Santo, destes a vida ao mundo, pela vossa morte, livrai-me de todos os males, de todos os meus pecados, de todo o mal. Por este vosso santíssimo corpo e sangue, conservai-me sempre fiel aos vossos mandamentos. Não permitais que eu me separe de vós. O Papa Emérito ele dizia que das orações que mais tocavam ele era a oração que ele fazia, que a gente viu o sacerdote fazer nesse momento de comunhão: Senhor,
não permita que eu me separe de vós. A gente vai se tornar nesse momento um só corpo. Não deixa eu me separar de vós. E né, a comunhão do vosso corpo e do vosso sangue, Senhor Jesus Cristo, não seja para mim causa de juízo e condenação, mas pela vossa misericórdia seja remédio, proteção e remédio para a alma e para o meu corpo. E daí então, depois dessa oração pessoal, o padre comunga das duas espécies, o corpo e o sangue do Senhor, né? E em seguida começa a distribuição da Sagrada Comunhão, né? Então, quando o padre chega para distribuir a comunhão, né, é bom que a fila já esteja ali, né, formada, né? Pessoal, deu 1h20, mas eu não sei se vocês querem que a gente continue mais um pouquinho para a gente terminar tudo hoje, como a gente foi programado. Se preferiria que terminasse, tivesse uma aula essa, né? Já está mais ou menos no final, né? Agora falta o rito, só a distribuição da Sagrada Comunhão. Acho que dá para a gente concluir hoje, né? Vamos combinar o seguinte, pessoal. Os vídeos, todos eles são extensos, porque o conteúdo é muito amplo, mas eu vou tentar depois editá-los e publicar novamente, por exemplo, como comungar, e colocar um vídeo lá de 2 minutinhos sobre, entendeu? Eu vou editar esses vídeos e vou postar, daí fica mais fácil para quem quiser ver ou mandar para outras pessoas também. Então vamos prolongar agora um pouquinho e a gente conclui hoje, tá certo? Outra coisa que eu vou pedir para vocês, nós abrimos um grupo no Telegram. Tem o link, tanto na descrição do vídeo como no chat, está o link para você entrar no Telegram. O WhatsApp, o Telegram tem mais recursos que o WhatsApp tem muitas restrições na hora de você compartilhar alguma coisa. No Telegram tem mais recurso, é mais interessante. Então, quem ainda não entrou, porque assim dá para eu mandar uma apostila, dá para mandar, se quiser, até os slides do nosso curso, os avisos dos momentos que tem missa. Na hora que tiver outra formação, outra palestra, outro curso, eu mando também pelo Telegram, certo? Para quem não conhece, funciona muito parecido com o WhatsApp, só que ele tem alguns recursos e um controle menos estrito que o WhatsApp tem tido ultimamente, que dificulta, às vezes, no compartilhamento de coisas. Então, é só clicar aí na descrição do vídeo ou no chat tem um link para você fazer parte do nosso Telegram, certo? E também lembrar você, quem ainda não curtiu no vídeo, dá o seu like, quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, vamos ajudar, né, para que esse vídeo fique mais visível para outras pessoas também, para receberem a informação. Claro? Bom, chegou o momento da comunhão. Desculpa, eu passei uma coisa. Enquanto o padre parte a hóstia, né, a Assembleia vai rezando. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirai o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirai o pecado do mundo, tende piedade de nós. Aquele ali, lembra um dia que estava, né, o João Batista com seus discípulos, né? Ele falava do Salvador que viria, do Salvador que viria, do Salvador que estava chegando, que já estava entre o povo, e de repente Jesus estava passando. Aí o João falou para o seu discípulo: esse daí é o Cordeiro de Deus, é ele que tira o pecado do mundo, né? E ali, alguns discípulos começaram a ir atrás de Jesus, dentre eles o João Evangelista, e começa a seguir Jesus. Ele fala: onde você é? O que vocês querem? Ele fala: Senhor, onde o Senhor mora? Ele falou: vem ver. Então, nesse momento, é assim que a gente aclama, né? Cordeiro de Deus, Senhor, que tem piedade. E assim que o padre apresenta a hóstia: eis o Cordeiro, felizes os convidados para a ceia do Senhor. É do Apocalipse, essas palavras são do Apocalipse. Lá fala daqueles que forem fiéis, que vão ganhar o maná escondido. É isso daí, certo? Eis o Cordeiro, felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a gente, então, olhando para o Senhor ali, a gente fala: Senhor, eu não sou digno de que entreis na minha casa. Eu não posso, Senhor. Bastaria uma palavra, Senhor.
eu já seria salvo. Lembra daquele centurião romano que o empregado dele estava doente e ele manda algumas pessoas até Jesus pedindo que Jesus curasse o empregado dele. Não era um fiel, um empregado, era peça, né? E Jesus resolveu ir para a casa dele. Ele manda outros ao encontro do Senhor. Falou assim, olha, ele mandou, eu não sou digno, Senhor, na minha casa, não, eu não posso isso, eu não mereço. Basta uma palavra e meu empregado será curado. E ele falou, olha que fé o Senhor vai dizer, né? Bom, então é isso que a gente fala, Senhor, o Senhor na minha casa, na minha vida, bastaria uma palavra, Senhor. Só que Jesus não se contenta com pouco, ele ama até o final, e mesmo assim ele se abaixa e ele vem à sua casa. Né? Na hora da comunhão, o corpo de Cristo, né? É ele. Você faz o grande ato de fé. Amém. Eu creio. E você comunga. E ali é um só corpo. E ali, mais do que você receber Jesus, você está sendo recebido por Jesus. Você está no corpo de Cristo. É as duas coisas. Certo? Eu gosto dessa imagem, né? Às vezes a gente vê algumas mães com um bebê no colo, assim, que olha com tanto amor, que a impressão que dá é que quer assim espremer o nenê contra o peito e colocar ele de volta no coração, no ventre. Não parece que quer fazer isso, de tanto amor que aperta, né? A mãe até quer, mas não pode, não consegue, né? No momento da comunhão é isso que acontece. Deus te ama tanto, tanto. Né? Lembra que São João estava com o peito reclinado, aliás, com a cabeça reclinada no peito de Jesus no momento da comunhão? Né? Então, Deus te ama tanto como se Jesus se contraísse contra o peito dele. E ali é só um só corpo. Você e o Senhor, um só corpo. E toda a igreja ali, você está em Cristo agora. Claro, e aqueles frutos que a gente viu da comunhão, né? A gente já, que no primeiro encontro a gente viu os frutos da comunhão. Aquele é o grande momento. E a gente volta para o nosso banco e a gente adora, e a gente reza, e a gente canta, e a gente se ajoelha, e a gente fica, e a gente curte, né? Hoje está muito em moda a palavra curtir, né? Dá um like aí, curte aí. Você curtiu lá no Facebook, não sei o que, você curte aí, né? Então, né, curtir é a palavra interessante, né? Lembra que antigamente aquelas batatinhas em festa que colocava naquela salmoura, sei lá, né, aquele molho azedo lá, e ficava lá, a batatinha ficava curtindo lá dias lá no molho para pegar o sabor, né? Ela ficava mergulhada ali e ela ia pegando o sabor ali né? Não era assim? Isso é curtir a batata, né? Naquele momento, né, deixa Jesus te dar sabor, né? Curta o Senhor, certo? Aproveita, fica perto dele. Eu devo cantar, eu devo ficar em silêncio. Faz o que seu coração faz aquilo que te ajudar naquele momento. Para, adora, reza, pede, intercede, agradece, canta, fica quieto, mas fica com o Senhor ali naquele momento, né? Você e o Senhor, um só corpo. Bom, como que a gente comunga? Então, a gente sabe o que é comunhão, mas como a gente deve comungar? Então, se no Missal Romano diz, e também na instrução Redemptione Sacramento, diz, até eu posso ter uma correção, eu falei que antigamente se comungava de joelhos, hoje de pé, mas o costume, bom, de qualquer maneira a Redemptione Sacramento fala que é possível comungar de pé ou de joelhos, né, de acordo com a norma da Conferência Episcopal, né? E então diz o seguinte, que quem não comunga de joelhos, que deve, antes da comunhão, fazer uma reverência. Deve manifestar a sua fé. Quando a gente faz um gesto, é como uma chamada para o nosso coração despertar, né? Então você faz uma reverência, ao menos, diante do Senhor, né? E o padre fala, o corpo de Cristo, e você responde, amém.
existe duas e só duas maneiras de comungar, né? Então, a gente pode comungar na boca, só que para isso a gente tem que fazer direitinho. Tem gente que quer comungar na boca, mas não abre a boca, né? Então, você quer comungar na boca? Abre a sua boca, coloca a língua um pouquinho nos seus lábios, para, na hora que o padre puser a hóstia, ela facilmente grudar ali na sua língua, né? Ou ficar ali na sua língua, certo? Eu vou fazer, desculpa aí, eu vou fazer um gesto que não parece muito, mas tem que mostrar a língua para o padre, certo? Certo? É isso. Pronto, acabou e o padre não vai ter o perigo da hóstia cair. Essa é a primeira maneira. A segunda maneira, você vai colocar a mão esquerda em cima da mão direita, vai receber na mão, com a mão direita você vai pegar a hóstia na frente do padre ou do ministro e vai levar até a sua boca. Você só sai depois de comungar, certo? Então, essas são as duas maneiras, né? Nesse tempo de quarentena, tem se evitado, né, a comunhão na boca pela questão sanitária, mas são as duas maneiras de se comungar. Antes da comunhão, se você faz uma reverência e depois você recebe. Você nunca, às vezes as pessoas querem ajudar o padre e pega a hóstia da mão do padre ou do ministro. Não. Ninguém tomou Jesus. A minha vida não é tomada. Ele se entrega, ele vai se dar a você. Deu para entender? Ele, até no gesto de você recebe o Senhor, ele está se dando. Então você recebe na língua ou você recebe na mão. Você nunca pega em forma de pince, certo? Jesus se dá a você e você acolhe. Até São Cirilo também tem outro texto famoso e bonito a respeito da comunhão. Quer ver? Tá, deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, tá, achei. Olha, ao te aproximares, não faças com as mãos estendidas, nem com os dedos separados, mas faze com a esquerda como que um trono no qual se assenta a direita, que vai conter o rei. E no côncavo da palma recebe o corpo de Cristo, recebendo, diga amém. Com segurança, então, depois de santificados os teus olhos, por verdes o corpo, receba-o, cuidando para nada perderdes, porque senão seria como se perdesse um de teus próprios membros. Dize-me com efeito, se alguém te oferecesse pedaços de ouro, palhetas de ouro, não as tomarias com todo cuidado, velando para nada perderdes em prejuízo teu? Deixarás então de te esforçares ainda mais para que nada tombe do que é muito mais precioso que o ouro e as pedras preciosas, né, de São Cirilo de Jerusalém. Claro, então, olha, se você vai comungar na mão, faça um trono para o seu rei e comungue diante do sacerdote e preste atenção para que não tenha ficado nenhum pedaço da hóstia consagrada, porque ali está o Senhor inteiro, né? Vocês lembram no milagre da multiplicação dos pães? Ali era só uma preparação do milagre maior da Eucaristia, mas não era ainda o corpo, era pão multiplicado. Jesus mandou que se recolhesse até os pedacinhos. Lembra? Agora é o corpo dele. Então, se você comunga na mão, você presta atenção para que não fique nenhum pedaço da hóstia consagrada. Não é possível a pessoa ir lá e fazer self-service. Ela ir lá e pegar da própria âmbula e comungar, né? Não é assim. Não é, como dizia um seminarista, não é biscoito, né? Não pode biscoito, você vai lá não, é o Senhor, né? Várias vezes no missal, na Redemptione Sacramento, se fala expressamente que ninguém pode pegar, nenhuma pessoa, nem o diácono, na hora da missa pode pegar e comungar com a própria mão. Você vai receber o Senhor que vai se dar a você. Claro? Certo? A gente recebe o Senhor dessa maneira. É possível também, né, a comunhão, em várias ocasiões, a comunhão sob as duas espécies. Só que você tem que saber uma coisa.
Mesmo quando você comunga apenas da espécie do pão, está Jesus inteiro, corpo e sangue, alma e divindade. Você não recebeu mais nem menos. Claro, quando você recebe sobre o pão e o vinho, você recebe as duas espécies, ou seja, o sinal sacramental completo ali você recebe. Sempre você vai receber o Senhor inteiro, mas você recebendo nas duas espécies. É possível em várias situações, né? Agora, a comunhão sobre as duas espécies, ela tem que ser recebida diretamente na boca. Claro, né? Não pode, né? A Redemption Sacramento fala, né, que não é possível pegar a hóstia, né, o padre da hóstia, e a pessoa colocar a hóstia no sangue de Cristo. Não. Né? Então, o padre ou o ministro põe a hóstia no sangue de Cristo e dá diretamente na boca. Né? Então, por que é proibido? Por reverência, porque às vezes vai lá, a velhinha, lá, a pessoa de idade, lá tremendo, coloca a mão no sangue. Já pensou? Não é assim, é o sangue de Cristo. Deu para entender? Ah, mas se vai fazer sobre as duas espécies, tem que ter todo cuidado. Aliás, é previsto aquela bandeja de comunhão que não é muito comum no Brasil, mas é prescrita pelo missal, para que não tenha perigo de cair um pedaço da hóstia consagrada. Ainda mais quando a comunhão vai ser dada sobre as duas espécies. E se eu acho que tem algum perigo que não vai... Então, não faço sobre as duas espécies. Se for para fazer, tem que fazer com cuidado. Né? E a comunhão é dada diretamente na boca. Claro? Então, uma pergunta que às vezes fazem nos cursos presenciais, né? Ah, e se acaba a hóstia? Pode pegar e dar o sangue de Cristo, pegar uma hóstia sem consagrar e colocar no sangue de Cristo? Não. Uma hóstia sem consagrar é um pedaço de pão. No cálice, o que tem é sangue de Cristo. Como que você vai pegar um pedaço de pão e vai pôr no sangue de Cristo? Deu para entender? Não pode. Ah, mas acabou a hóstia, o que eu vou fazer? Explica para as pessoas, comunga na próxima missa. Mas nunca é possível, seria uma profanação você pegar um pedaço de pão e atingir no sangue de Cristo. Não é possível. Claro? Bom, é isso, né? Então, um grande momento também, que é o momento da comunhão. Depois também outro lembrete, a gente, para comungar sacramentalmente, a gente tem que estar na graça de Deus. Se eu tenho consciência de um pecado grave, eu vou me confessar primeiro, depois eu vou comungar. Ah, então não vou nem na missa. Não vai, que você vai ganhar muito. Mesmo que você não possa comungar, você vai estar aos pés de Jesus, da sua cruz, vai encontrar com Jesus ressuscitado. Vá à missa sim, né? E se confesse logo para você poder voltar à comunhão. Mas não comungue com consciência de pecado grave. Olha as palavras, né, fortes de São João Crisóstomo. Eu levanto a voz e vos suplico, peço e esconjuro, para não vos abeirardes desta mesa sagrada com uma consciência manchada e corrompida. De fato, uma tal aproximação nunca poderá chamar-se comunhão, ainda que toquemos 1000 vezes o corpo do Senhor, mas é condenação, tormento e redobrar os castigos. Quem come o corpo do Senhor e bebe do seu sangue indignamente, come e bebe a própria condenação. Se você tem um pecado venial, peça perdão e comungue, até para você sarar, para você ficar forte. Agora, você tem consciência de um pecado mortal, então você vai se confessar e depois comungar. O catecismo também diz, aquele que tiver consciência de pecado grave deve receber o sacramento da reconciliação antes de aproximar-se da comunhão. Claro? Bom, é isso. Tá? O rito da comunhão, então, e agora a gente vai começar que é muito breve, e vamos terminar o nosso curso, os ritos finais. Depois que você comungou, o padre faz a purificação, né, daquele local onde aconteceu o sacrifício, reza em silêncio, pedindo que seja frutuoso, que dê fruto, que seja remédio de salvação, não é? Volta para a sua cadeira e depois faz a última oração da missa. Oremos. E nessa oração normalmente vai se pedir para que aquela Eucaristia dê fruto. E se tem recados, depois do oremos se dá algum recado.
E, por fim, então, a bênção final, que pode ter uma oração sobre o povo primeiro, né? E depois a bênção final, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe, né? Graças a Deus. E você sai do seu encontro com o Senhor, você sai renovado, né? E você sai ressuscitado, né? E você sai, né, para a sua missão, para a sua vida, para você devolver esse mundo para Deus, para você consagrar esse mundo para Deus com o seu trabalho, a sua família, para você fazer a vontade de Deus, para você, né, fazer Deus reinar, o reino de Deus começar a acontecer ali onde Ele te colocou. Você sai para levar o Senhor, você sai para levar luz para o mundo, né? A Eucaristia, então, ela faz a igreja, né? Ela vai fazendo o Filho de Deus, ela vai construindo a igreja, ela vai nos unindo, ela vai fazendo a unidade da igreja, ela vai nos dando força para amar. Jesus lavou os pés. Onde nos evangelhos sinóticos se narra a instituição da Eucaristia, São João narra o lava-pés, porque quem comunga vai ser capaz de amar que nem Jesus amou, e deve pôr em prática, não pode desperdiçar, né? Se se encontrou com amor, então você trata de amar, né? Não dá para amar Deus que não vê sem amar o irmão que vê. Depois de você ter recebido o amor, vai amar, né? E concretamente vai, né, vai ser esse fermento, esse sinal da unidade, vai ser essa luz no meio do mundo, vai levar essa alegria, vai ser a presença do Senhor onde Ele te colocou. Contei até esses dias numa missa de semana e com isso a gente encerra nosso curso. Na Alemanha, durante a guerra, teve uma igreja que sofreu os abalos da guerra e lá tinha um crucifixo muito antigo, que as pessoas tinham muita devoção. E esse crucifixo ele foi quebrado, né? E, na verdade, ficou o corpo de Jesus, mas os braços se quebraram. E não era só uma obra de arte, mas as pessoas tinham devoção mesmo a ele. E começaram, então, a se perguntar, depois da guerra, né, que reconstruíram tudo, o que fazer com aquele crucifixo. Então, teve gente que falou, não, vamos fazer o seguinte, vamos reconstituir, vamos restaurar, vamos refazer os braços, né, vamos restaurar o crucifixo. Teve outras pessoas que falaram, não, vamos guardar esse crucifixo e a gente faz uma réplica dele e coloca na igreja no lugar. Vamos fazer uma réplica e colocar inteiro no lugar. Bom, o que fizeram foi o seguinte, colocaram na parede da igreja o crucifixo sem braços, do jeito que estava, quebrado. Escreveram assim, vós sois, embaixo do crucifixo, vós sois os meus braços. É isso que Jesus fala para você na comunhão. Agora, seus meus braços, vai trabalhar para mim. Vai cuidar de quem está doente para mim. Vai mostrar o caminho para mim. Vai levantar quem está caído para mim. Você é meu braço. Você vai ser meu coração. Você vai ser meus lábios. Você, né, deixa o mundo me conhecer pela sua vida também. Vós sois meus braços. É isso que é a missa, né? A missa não é uma coisa, a missa é uma pessoa, amando, se entregando e salvando, né, e dando sentido para tudo. Vós sois os meus braços. Claro, pessoal, é claro que teria muitas outras coisas que a gente poderia falar, mas as aulas ficaram muito extensas, mas a gente passou aquilo que tinha programado, né? Então depois eu vou tentar editar os vídeos e fazer vídeos curtos, assim você pode mandar para outras pessoas também. Mas vamos lá, vamos partilhar, vamos ajudar as pessoas a conhecer. As pessoas passam perto da igreja, mas nem sabe o que está acontecendo, nem sabe o que é, nem sabe o que está perdendo, não sabe. Vamos lá, né? Você é braço dele, você é boca, você tem que ser coração do Senhor também. Você empresta seu coração para o Senhor amar ali e ajudar muita gente a descobrir a fonte do amor. Certo, pessoal? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Deixa eu achar aqui. Opa, estou no lugar errado aqui. Tá. Solange Marques, que essa pergunta ficou de ontem. Padre, Deus acolhe as intenções que levo no coração e entrego no decorrer da missa, no ofertório e na consagração, por exemplo, pelos mortos, ou só é válido quando o Senhor fala a intenção?
é assim. Jesus nos ouve sempre, ainda mais nesse momento, né? Agora, isso é a nossa oração, pessoal. É muito boa que a gente reza, interceda, peça. Ótimo, é muito bom. E claro que Jesus ouve. Agora, outra coisa é a intenção pela qual o sacerdote oferece a missa, né? Tem aquele chamado fruto especial da missa. O padre ali em Cristo está oferecendo por aquela intenção particular. É um fruto especial, né? que, que, que brota ali daquele sacrifício, né? Não é necessário o padre falar o nome. Mesmo se o padre não fala o nome, mas se ele reza por aqueles que pediram, existe o fruto especial da missa. Então você pode, você pode marcar a intenção, né? O padre vai oferecer por aquelas pessoas que pediram a intenção, né? Ele vai oferecer uma missa naquelas intenções, para aquele que fazer uma missa de sétimo dia, uma missa do corpo presente, ou pela saúde de uma pessoa, o padre vai oferecer a missa por aquelas pessoas que lhe pediram que oferecesse a missa por elas, ou pela intenção delas. Deu para entender? Então são duas coisas diferentes. Mesmo que o padre não fale, vale a intenção dele oferecer a missa por aquela intenção que lhe pediram. Certo? Então, uma coisa é a minha oração na missa, que eu devo mesmo pedir, rezar e agradecer. Outra coisa é a intenção pela qual o padre oferece a missa, né? Que tem o fruto especial do sacrifício de Jesus ali por aquilo, né? Acho que deu para entender, né? Qualquer coisa, coloca novamente a pergunta aqui que eu tento explicar melhor. Márcio Menezes, Márcio Prazeres, Jesus jorrou sangue e água na cruz. Isso tem a ver com essa gota de cálice. Muito bem lembrado também. Um dos significados também visto naquela gotinha de água no cálice também é isso. Do peito de Jesus, sangue e água. Toda a salvação brotou dali. E a gente vai consagrar vinho misturado com água. Também, sim, tem referência a isso. A Rose, padre, a igreja merece maior respeito e as garotas que vão... Não é só garotas, não, garotos também, viu? É isso, né? É o Senhor ali, a gente expressa a nossa fé. Deus, olha, na carta aos Hebreus, Jesus fala assim: sacrifício e oblações não quisestes, contudo me destes um corpo. E eu disse, eis que venho, com prazer faço a vossa vontade, né? Então, aquele sacrifício, né, exterior, o Senhor não quis, mas o Senhor me deu um corpo. Eu tenho um corpo para amar, né? E eu amo também cuidando bem dele, apresentando bem esse corpo, mostrando nesse corpo o respeito que eu tenho por aquele diante de quem eu vou comparecer, ou eu estou. Claro? Então, moças, né, mas rapazes também, adultos, né, às vezes até gente idosa também, às vezes já se conformou um pouquinho com a mentalidade de sacralização, né? Então, eu vou para a igreja, eu vou de calça, ou eu vou de mulher que se quiser, vai saia, vai seja lá o que for, não vai de camisa, porque eu vou para comparecer diante do Senhor, eu não estou indo para um encontrinho, né? Eu vou, né, para o momento mais importante, mais alto, né, da minha vida. Padre Fátima Santos, a gente pode repetir essas palavras junto com o sacerdote, por Cristo, com Cristo e em Cristo? Não. Na verdade, na missa, tem orações que são, isso é desde o início, que são orações do sacerdote, tem orações que são orações que a Assembleia aclama, e tem orações que se fazem juntas, o sacerdote e o povo. Por exemplo, naquela manhã fala, Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada. A igreja toda fala, o padre e o povo fala, né? Agora, por Cristo, com Cristo e em Cristo, a gente acolhe a palavra e a gente dá um amém de verdade. Quando as pessoas falam juntas a oração do padre e do por Cristo, na hora que chegou amém, nem saiu amém. Por Cristo, agora para sempre, amém. Né? Não, então não é assim. O sacerdote fala... E a igreja, a assembleia, os fiéis vão dar uma grande resposta. Amém. Assume aquela oração. Não reza então junto com o padre. Margarida Dolce, ou Dolce, no Cordeiro se fala Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou
o pecado. Jesus tira todo o pecado do mundo. Não é só o pecado, tirais o pecado do mundo. É ele que arrancou o mal desse mundo, é ele que venceu a morte, é ele que venceu o pecado, é ele que venceu o demônio. Cordeiro de Deus, tirais o pecado. Não é um pecadinho ou outro, não. O pecado, o mal, é ele que arrancou a obra do inimigo desse mundo. Ele que venceu. Maria Hipólita, padre, quando houver alérgicos a glúten, a partícula pode ser outra e consagrada junto com as demais, mas já o vinho, não. Sim, né? Então, quem tem aquela doença, aquela situação, aquela enfermidade que não pode ingerir glúten, é possível ou comungar do cálice, né? Acho que o mais conveniente é colocar um cálice pequenininho e a pessoa comunga do cálice. Ou também providenciar uma hóstia com menos glúten. Né? Talvez o mais viável seja comungar, levar um cálice menor e a pessoa comunga no cálice. Rosana Armiliato, padre, então quando se está distribuindo a Santa Eucaristia ainda tem algumas pessoas na fila para comungar, o ministro não pode ir a partir as hóstias que estão na âmbula para oferecê-la a todos? Sim, então... Não, o ministro está distribuindo a comunhão, está acabando a comunhão, o ministro pode partir a comunhão e pode dar, tranquilamente, não tem problema nenhum. O que não pode, às vezes partiu e acabou, e não tem mais hóstia. Daí já houve caso da pessoa na hora pegar uma hóstia sem consagrar e pôr no cálice e distribuir. Isso não pode. Partir a hóstia consagrada pode sim. Há uma outra coisa que eu já vi fazer, não é tão comum, mas eu já vi, e é uma coisa, né, que não se faz. Então o padre dá comunhão para a pessoa recebe, ao invés dela comungar, ela pega parte de novo a comunhão e comunga. Isso não tem cabimento, mesmo porque é perigoso até um pedacinho da hóstia cair ali. Quem faz o partir ali é o sacerdote. A pessoa recebeu a comunhão, ela comunga e acabou. Também, com muita devoção, já vi gente beijar a comunhão. Não pode ficar a partícula nos seus lábios. Não beije a comunhão, receba o Senhor. Aliás, isso foi comum no século... aliás, nos primeiros séculos já começaram a fazer essa prática. Um dos motivos que a comunhão passou a ser só na boca durante muitos séculos foi por causa do seguinte. Porque tinha gente que beijava a comunhão. Até São Cirilo fala a respeito disso. Tinha gente que pegava a comunhão e colocava nos olhos... para santificar os olhos, e depois comungava. Daí foi um dos motivos que levou a igreja a fazer o seguinte, não, então só vai comungar na boca. Isso a partir do século XI e XII. Não foi o único, mas foi um dos motivos. Rosana, então, bom, acho que acabaram as perguntas, é isso. Eu sei que deve ter... Me mandaram... tem uma equipe aqui que vai separando só as perguntas do chat e vai me mandando aqui só as perguntas, né? Mas eu sei que tem várias mensagens. Terminando o curso, eu vou lê-las e sempre as leio, né, com carinho, né? Quando termina já não é mais possível responder no chat, mas saibam que terminando o curso eu vou ler as mensagens enviadas aí no chat. Aqui só chega a mim as perguntas, que tem uma equipe que vai encaminhando aqui para mim as questões. Claro? Então é isso, pessoal. Então, que bom, 2 horas de aula aqui pela internet. Não, sei que é exigente, mas que bom ter vocês até aqui. Quem não assistiu as formações passadas, vai assistindo aos poucos. Mais uma vez, manda para os seus amigos. Vamos ser boca de Deus. Certo? Vamos lá, vamos fazer propaganda de Cristo, né? A gente tem vergonha, né, de assumir a sua fé. Não, vista a camisa, se é do Senhor, não tenha vergonha, não, né? Tenha um santo orgulho, uma santa responsabilidade que o Senhor vai perguntar para você a respeito das pessoas que Ele pôs perto de você. Onde que elas estão, né? Então, ajuda, seja criativo, mas, né, pensa que se você se encontrou com o Senhor, você não vai ficar parado enquanto você não vê quem você ama também perto de Deus, enquanto você não levar amor para quem precisa, enquanto você não for instrumento da misericórdia de Deus, você não... Santa Teresinha falava que ela ia passar o céu
fazendo bem sobre a terra, que ela não ia parar no céu, não. Né? Então, se no céu a gente não vai parar de amar, imagina aqui nesse mundo. Né? Então, vamos lá, seja criativo, mas seja apostólico. Né? Ajude as pessoas a conhecer a sua fé. Certo, pessoal? Muito obrigado. A gente vai agradecer ao Senhor rezando Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, até a próxima formação, se Deus quiser, até as Santas Missas, até algum contato, quem sabe pelas mídias sociais, pelo Telegram, né? Até qualquer hora, se Deus quiser. Até a próxima Eucaristia, porque nela a gente está, mesmo quem não mora em Serra Negra, na Eucaristia a gente está todo mundo muito junto. Né? Então, até a próxima comunhão. Tchau, tchau.